Parei no Abraham Lincoln. A vida é apenas um parênteses da eternidade. Como eu já disse em algumas lives, ela é a ponta do iceberg e nós temos que estar atento a isso. E construir a nossa vida pensando no que é eterno, certo? A Bíblia diz que Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos feitos assim. Claro que quando entrou o pecado na humanidade, isso se desmontou. Nós passamos o quê? O salário do pecado é a morte. A morte entrou na humanidade, mas nós não fomos criados para a morte, nós fomos criados para a eternidade. Sim. Então, para a gente, a morte sempre vai parecer algo injusto, algo anormal, sim, algo de profunda tristeza. Uhum. Por quê? Porque é a razão de que nós fomos criados para sermos eternos, e de preferência eternamente jovens. Seria melhor. Seria bom, seria bom. Mas você entender que a nossa vida está sendo preparada para a eternidade, muitas coisas que você gasta energia no seu dia a dia vão se tornar banais, como a gente falou na live passada, e Rick Warren fala muito sobre isso. Vão se tornar insignificantes e completamente indignos da nossa atenção. Sim, sim. Entendendo o propósito de Deus com clareza, tem coisas que você começa a simplesmente eliminar da sua agenda da vida. Sim. Você começa a fazer os cortes e a sua vida se torna mais simples, muito mais satisfatória e muito mais, você tem cada vez mais a certeza de que você está no caminho certo. Para nós cristãos, a morte não é o fim. Ela é o começo de uma nova vida, né? Ela é algo para além. A morte não é o fim, mas a transição para a eternidade. Sim. Mas o único momento que a gente para pensar sobre propósito de vida, sobre o que é a vida, é quando a gente está no enterro. Quando a gente está no enterro, aí a gente para ouvir uma palavra. Porque no dia a dia a gente não tem tempo para essa bobagem, não. Não, né? Na hora do enterro todo mundo repensa em tudo, né? Todo mundo repensa a vida, porque quantas vezes você está no enterro e você vê lá um pai sendo enterrado e os filhos brigados com o pai ao redor de um caixão, por exemplo. Isso, né? Você vê, as tensões sociais num velório, no enterro, elas ficam nítidas e você para e pensa, para que isso? Por que isso? Por que eu vivi brigada com essa pessoa? Ou por que eu agi assim com essa pessoa? É diante da morte que nós refletimos a nossa vida, as nossas escolhas. E precisamos fazer essa reflexão, porque ela nos ajusta ao propósito de Deus. Mas para nós cristãos... A Paty falou aqui, ó, quando quase morre, a gente também repensa muito na vida, a Paty. Eita, Paty! E quase, né, Paty? Foi por pouco, hein? Exatamente. Vale a pena um dia a gente conversar com a Paty sobre a experiência de vida dela. Verdade. Pessoas que passam por traumas, acidentes, que ficam à espera, por exemplo, o Humberto, que ficou há tanto tempo esperando um transplante por uma qualidade de vida. Então, assim, isso tudo nos faz repensarmos sobre a vida. Sim. Mas nós cristãos que temos um profundo relacionamento com Cristo, a morte não é preocupante, porque ela é a entrada, ela é a porta para a eternidade. Sim. Cristo é a porta para a eternidade. Então, nós vivemos, existe uma expectativa cristã para a eternidade. Nós não podemos ficar tão apegados a essa vida aqui, minha gente. Nós temos que olhar para o alto. Bom, muito bem. Então, esse é o primeiro ponto que Rick Warren fala. Nós somos criados para a eternidade. O segundo ponto que nós vamos entrar, no capítulo 5, né, do dia 5, é enxergando a vida pelo ponto de vista de Deus. É lindo esse capítulo. Como é que você enxerga a sua vida? O modo com que enxergamos a nossa vida nos molda para toda a vida. Por exemplo, poetas, músicos já disseram várias metáforas da vida. A vida é um circo, né? Que a gente olha para o Brasil, a nossa esse país é um circo. A vida política desse país é um circo. É uma palhaçada essa É uma palhaçada. A vida é um campo minado, coisas que vocês já ouviram, tá? A vida é uma montanha russa, altos e baixos. É um quebra-cabeça com peças perdidas. É uma grande sinfonia, aqui um olhar mais positivo da vida. É uma jornada, uma dança. É um carrossel onde você está girando. Uma hora você está em cima, uma hora você está embaixo. Então, as metáforas da vida influenciam
muito sobre a nossa percepção da vida. E como nós vivemos, traduz essa metáfora da vida também. Por exemplo, tem pessoas que são extremamente vaidosas. Para ela, a vida é a beleza. Então, ela traduz a sua metáfora da vida com as suas roupas, com as suas joias, né? A sua vaidade muito, muito bem expressa, por exemplo. Por exemplo, hoje está em moda muito... Sempre teve, mas está bem mais em moda, talvez, essa questão de tatuar o corpo, né? Pessoas expressam suas metáforas da vida tatuando o corpo. Tem gente que não pensa muito bem o que vai tatuar, leva uma foto, a pessoa faz uma cara horrorosa, né? A gente vê na internet aquelas tatuagens estranhas, muito, né? Engraçadas, bizarras, né? Mas as tatuagens também. Pessoas escrevem lá o nome da família, o filho, meu amor eterno. Dali a pouco não é mais o amor eterno. Enfim. As pessoas, elas expressam a sua metáfora de vida. E a metáfora de vida, ela determina as nossas esperanças, os nossos valores, os nossos relacionamentos, nossas metas, nossas prioridades, né? Quem pensa que a vida é uma festa, ele vai o quê? Vai priorizar o quê? A diversão. Vou me divertir. Quem pensa que a vida é uma corrida, ele vai valorizar o quê? Ele vai estar sempre apressado, ele vai estar sempre correndo contra o tempo. Se você pensa que é uma corrida, uma maratona, você é aquela pessoa super apressada na vida. Se você pensa que é uma batalha, é um jogo, para você vencer em tudo, faz todo o sentido da vida. Hoje em dia se fala muito numa vida minimalista. As pessoas querem, né? Se você vê na internet, é uma tendência de ter menos tudo. Menos roupa, menos... Uma casa pequena. Menor, menos móveis, né? Onde você pega uma viagem minimalista, uma mochila nas costas. Ó, top, hein? Top. Né? Pessoas que estão hoje valorizando o quê? As experiências. Para ela, a vida é uma grande experiência. Então, viagens, comer uma comida de um grande chefe. É isso que você vê. Muitas pessoas expressam sua metáfora na vida nesse estilo de vida, certo? Sim, sim. Mas nós vamos trabalhar 3 metáforas da vida que Rick Warren coloca aqui, que são as metáforas bíblicas da vida. As metáforas bíblicas da vida. E Paulo nos convida, quando ele escreve aos Romanos, quando ele fala assim, não vivam da forma com que as pessoas vivem neste mundo, mas deixem Deus transformar por meio de uma completa mudança da mente. E dessa forma vocês conhecerão a Deus. Essa aqui é uma versão de uma linguagem de hoje. Pela transformação da nossa mente, nós vamos entender a vontade, que é boa, perfeita e agradável, e os propósitos de Deus para a nossa vida. Isso é lindo. 3 metáforas bíblicas. Vamos lá. A vida para nós cristãos, que queremos viver debaixo dos propósitos de Deus, a vida marca aí, a vida é um teste. Pronto. Número 1. Sim. A metáfora da vida. A vida é um teste. Você vai encontrar nas escrituras palavras como provações, tentações, sermos refinados como ouro. O ouro passa pelo fogo, né? Sim. Seremos testados. Estou aqui ao vivo? Foi. Voltou. Parece que tinha apagado. Deus prova o ser humano... nas escrituras você vê história de homens. Adão foi provado num jardim, eu amo essa frase, num jardim maravilhoso, com frutas. Ele administrava, Deus colocou sobre a administração dele tantas coisas. Ele foi testado e foi reprovado. Sim. E Jesus Cristo foi testado em meio a um deserto. Água. Em jejum, 40 dias, Jesus foi aprovado num lugar difícil e foi aprovado por Deus. Como é que nós somos testados na vida? Lá, fala daquele teste. Não, eu acho assim, todo mundo vai lembrar de uma vez na vida que foi testado, né? E eu tava falando com a Paty que eu tava lendo o livro, relendo e lembrando da minha experiência, né? De teste de vida. A Paty tem os testes dela, mas o que impactou muito a minha vida foi... Algumas pessoas já sabem, quando eu estava no 5º ano da faculdade de medicina, e eu sei que depois alguns alunos veem aqui os vídeos e comentam depois. No 5º ano da faculdade, gente, estava lá eu,
fazendo a gente faz a instrumentação de cirurgias com os residentes, com os professores. Comecinho da faculdade, né, lá? No 5º ano da faculdade. Ah, não tô no começo. O internato, a parte mais prática já, né? E aí eu tava lá fazendo instrumentação e a paciente que a gente estava instrumentando era uma paciente gestante, né? Uma cesárea, uma paciente HIV positivo, né? E aí, tava em tratamento, tudo certinho. E aí, a aluna, que maravilhosa, foi fazer a manipulação lá, né, nos instrumentais, e eu me furei com uma agulha. E rapidamente eu saí do centro cirúrgico, tirei a luva com o professor residente, e meu dedo estava sangrando. Gente, quem é médico sabe. O mundo ali, pra mim, assim, o meu chão, eu perdi o chão. Vocês têm noção que você se contaminar com uma agulha de um paciente HIV positivo? É algo muito sério, né? E aí, naquele momento, a minha angústia, aquele desespero, aquela coisa, saí chorando já, só pensando nas coisas piores que podiam vir. E, enfim, gente, foi uma luta, foi um teste de vida que, imagine só, eu precisei ser acompanhada no ambulatório de infectologia, tá? Da PUC, pelos meus professores. Eu namorava o Fábio na época, tava no namoro. Eu liguei pra ele e falei, eu não vou mais casar com você. Eu não vou casar com você. E chorava. E aí aquele transtorno, e o Fábio um santo. E minha família dando, meus pais, minhas uma irmãs, luta pra todo família mundo, toda, né? Família toda envolvida, dando apoio. Imagina para os meus pais, eu ali na faculdade, no 5º ano, eles todos felizes, que eu estava quase formando, com uma notícia, uma bomba dessa. E muita fé, minha família tem muita fé. Então a gente orou. Eu precisei entrar com medicação, gente. Esperamos por um bom tempo os resultados de vários exames. Só para vocês terem uma ideia. Eu entrei com medicação, com antirretroviral, tive que entrar. Por um tempo, e acompanhei no ambulatório de infectologia com os meus professores por um ano. Um ano. Imagina a luta, o teste que foi um ano para eu receber alta do ambulatório. Então, assim, gente, eu chorei, mas assim, foi tudo fácil, foi tudo lindo, maravilhoso. Não, gente, eu tive todas as fases de um impacto, né? E os testes, né, lá? Nesse momento, nossa fé está sendo testada. Foi fé testada, mas assim, em todo o tempo, né? Eu cheguei a falar, mas Deus, por que eu? Eu faço tudo tão certo, por que eu, né? Eu tô aqui tão dedicada nos meus estudos, e por que eu? Mas Deus trabalhou comigo tanto durante esse ano que eu tive que fazer exames, eu fazia a cada 3 meses, fazia todos os exames, e acompanhava com, né, o ambulatório, só depois de um ano eu recebi alta. Então, assim, imagina essa tensão, né? Só que eu tive a certeza, chegou uma hora que eu busquei tanto a Deus que a certeza no meu coração era assim, não importa o que aconteça, se Deus, não importa o que aconteça, isso aqui para mim é muito, a vida que eu vou ter aqui, ela é muito pequena perto do que eu tenho no futuro. Exato. Né? Então a convicção veio, passei por esse teste de vida, mas graças a Deus deu tudo certo, veio tudo negativo, e eu casei com o Fábio. Eu casei com o Fábio, viveram felizes para sempre. Mas não foi fácil, gente. Foi um dos maiores testes da minha vida. E a gente fala como a gente cresce, como a gente amadurece. Quando você passa por uma luta longa, uma espera de um milagre, né? O transplante do meu primo, a minha prima Patrícia, que sofreu um acidente gravíssimo na cerebral, toda a recuperação. A Patrícia com esse tumor no joelho dela, a recuperação do pé dela. A gente fica tão forte. Quando a gente passa, a gente fica tão forte que quando alguém vem falar alguma coisa pra você, você já vem com força, né, em cima. Eu sempre falo lá para pessoas que estão comentando comigo, compartilhando alguma luta. Olha, nada é por um acaso. Deus tem propósito em tudo. Nós somos testados para a eternidade. Nós somos testados para a eternidade. Como a Larissa falou, chegou um momento que ela não estava preocupada com o resultado do exame. Sabe, se ia, se não ia, se ia ter. Sim. Deus, em algum momento, independente das circunstâncias, ele faz as coisas acontecer. Se eu tiver que conviver com um HIV positivo, ele vai me dar graça, ele vai me ajudar, ele vai me sustentar, ele vai fazer tudo diferente. Então, assim, como Deus faz as coisas, né? Coisas maravilhosas que a gente nem imagina, né?
E a boa notícia, apesar, né, a Bíblia fala que a nossa vida vai ser testada. A vida é um teste, é uma metáfora bíblica. Mas a boa notícia se encontra no livro de Tiago. Felizes são aqueles que perseveram quando são testados. Depois de serem aprovados, eles receberão a coroa de Deus, que Deus prometeu àqueles que o amam. A boa notícia é que Deus jamais permite que nós possamos enfrentar maiores testes que são insuportáveis. Ele sabe até onde nós podemos aguentar, né? Na musculação, o personal vai colocando as cargas. Ele sabe até onde você aguenta, né? E você vai se adaptando, né, Paty? Você vai se adaptando. Seu músculo vai se adaptando. E você consegue você vai ficando mais forte, porque você vai se adaptando. É a musculação espiritual. É a musculação espiritual. Exatamente. Né? Um outro ponto que o Rick Warren fala pra gente aqui é que a vida é uma incumbência de confiança. Em que sentido ele está dizendo isso? Olha, entenda que o seu corpo, a sua energia, a sua inteligência, as oportunidades, os seus relacionamentos, seus recursos financeiros, tudo isso é dádiva de Deus. Não é seu, minha gente. Não é nada meu, não é nada teu. É tudo dele. Tudo vem dele e tudo é para ele. Essa perspectiva de mordomia cristã, de que nós devemos zelar e cuidar por aquilo que Deus coloca na nossa mão, muda muita coisa na nossa vida. Né? Quando vemos Deus dono de tudo, devemos cuidar da melhor forma possível. E aí também entra um conceito cristão de que se a vida ela é uma incumbência de confiança, Deus me deu vida, Deus me deu saúde, Deus me deu um corpo. Né, Larissa? Doutora Larissa fala muito sobre isso. É mordomia. É mordomia. A vida é um presente, o corpo é um presente, né? Então a gente tem que cuidar daquilo que Deus nos deu. Deus nos dá o dinheiro, Deus nos dá trabalho, Deus nos dá inteligência, Ele dá o corpo. Então, cuidar do seu corpo, ter uma alimentação saudável, o que você está comendo, com a porcariada que você está comendo, né? O sedentarismo, você está agredindo o seu corpo, trazendo doenças para o seu corpo. Então, tudo isso é mordomia. Eu tenho que cuidar desse meu corpo, né? A pessoa que não zela pela saúde, pelo corpo, ela não entendeu essa metáfora bíblica. Ela não entendeu que isso é dádiva de Deus. Por exemplo, porque muitas pessoas brincam e dão risada dos cristãos. Ah, cristão não bebe. Ah, cristão não fuma. Ah, cristão. Por quê? Porque o cristão entende que ele precisa zelar da melhor forma possível o seu corpo. Então, nós precisamos ter essa metáfora bíblica bem clara na nossa vida. A última metáfora bíblica que Rick Warren trabalha aqui é que a vida é uma atribuição temporária. Nós estamos aqui caminhando para o fim, tá, minha gente? Nós fizemos um propósito de não estourarmos muito tempo. A vida é uma atribuição temporária, né? A Bíblia é cheia de metáforas sobre isso. Fala que a vida é uma neblina, que a vida é um corredor rápido, que a vida é como a fumaça. Né? A vida é como a fumaça, nem bem se fez, se desfaz. Eu vi o João Alexandre entrando aí, lembrei da música dele. A vida é como a fumaça, nem bem se fez, se desfaz. A Bíblia fala sobre a transitoriedade da vida. E que enquanto vivemos nessa vida tão transitória, precisamos almejar e alcançar um coração sábio. Para que possamos, de fato, compreender o propósito de Deus para nós. Então, precisamos pedir ao Senhor que nos ajude a ver a terra como Ele vê. Senhor, por isso que eu coloquei na live a arte, olha, enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Senhor, me abra os olhos para que eu enxergue a minha vida aqui nessa terra, como o Senhor enxerga. Né? Então, todas as coisas, nós nunca vivemos, gente, num século histórico tão confortável. É gostoso viver aqui, minha gente. Conforto. Avião, você pegou o avião, você está do outro lado do mundo. É fascinante. A vida, ela é fascinante, ela é atrativa. Nós vivemos hoje uma mídia cativante, tantas coisas, experiências agradáveis, tudo isso, né? Nos leva a perseguir a felicidade. Mas é o seguinte, gente, agregado a tudo isso, Deus coloca dificuldades na nossa vida, até mesmo porque para a gente ficar menos apegado a essa terra. Para ficar esperto, né? Ó, calma lá, isso aqui não é para vocês, não. Para ficar esperto, ó, não se apegue tanto a essa vida, porque há algo muito melhor. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Minha gente, é muito melhor que aqui agora. É muito melhor. É mais atrativo, é mais cativante, é mais estimulante. C.S. Lewis, um grande escritor, disse o seguinte: tudo que não é eterno é eternamente inútil. Isso é uma frase muito boa, porque nós podemos, na nossa agenda da vida,
riscar as inutilidades da vida, daquilo que não nos leva mais próximo da eternidade. Se você olhar para Paulo foi fiel mesmo. Quando nós olhamos para os cristãos da Bíblia, os heróis da fé, Paulo foi fiel na prisão, na perseguição, nos testes. João Batista, né, diz que nunca haverá homem como João Batista. Ele foi decapitado. Quer dizer, são pessoas que estavam... Eles estavam muito mais ligados ao propósito que o levava à eternidade do que o aqui e agora. Sim. Bilhões de fiéis martirizados sabiam do seu propósito de vida, porque a vida não é um fim em si mesma. Ela aponta-nos para a eternidade. Deus quer que nós pensamos isso. Metáforas. Estamos aqui para ser testados. Testes, a musculação espiritual. Estamos aqui porque precisamos exercer mordomia. Somos mordomos daquilo que Deus nos deu. Tudo é dele. Tira essa ideia de que é meu filho, meu marido, minha casa, minha vida. Não é minha casa, minha vida. Tira isso da sua cabeça. Tudo vem dele, tudo é para ele. Nós zelamos por aquilo que ele confia em nossas mãos. E sabermos claramente que essa vida é temporária. Não se apegue tanto às mordomias dessa vida, às alegrias dessa vida. Sempre pense no texto que diz que Deus tem preparado muito mais para aqueles que o amam. Temas para reflexão. Há muito mais na vida do que o aqui e agora. O mundo não é o meu lar. A vida é um teste e uma incumbência de confiança, assim como transitória. Versículo. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas não o que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Amém. Muito bom. Vamos orar, encerrando a nossa live de hoje. Olha lá, foi tempo recorde, ainda caiu. E ainda porque caiu também, Paty. Caiu 2 vezes. 3. Vamos orar, então, pedindo a Deus sempre discernimento diante das metáforas que Deus nos mostra na sua palavra sobre a vida. Senhor, graças te damos por esse tempo em que conversamos, Senhor, sobre o que o Senhor espera de nós em relação a essa vida. Obrigada pela tua palavra, que gera em nós alegria, que gera em nós esperança. Nós esperamos e ansiamos por algo muito melhor da parte de Deus. Nós esperamos por aquilo que as Escrituras diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem. Esperamos por vivermos eternamente na sua presença, desfrutando da gloriosa presença do nosso Deus eterno, Deus bondoso, misericordioso. Senhor, nos ajude a vivermos com um coração sábio, a contarmos os nossos dias a fim de alcançarmos um coração sábio. Dar-nos sabedoria diante dos testes. Dar-nos sabedoria diante daquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos para zelarmos e cuidarmos. Nos ajude, Deus, a sermos zelosos pelas dádivas que o Senhor tem nos dado. Nossa família, nossos relacionamentos, o nosso corpo, a nossa saúde. Nos ajude a entendermos, ó Pai, a nos agarrarmos na esperança da vida eterna e não ficarmos tão presos a essa vida terrena, mas termos a certeza, a alegria, a esperança e a felicidade de que viveremos eternamente com o Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém, amém. Finalizamos. Ô, Paty, você vai ter que salvar, tá? Opa, vou na salvar. Hora que fechar, você vai ter que salvar, porque eu não vou conseguir salvar na minha... Vou chamar o salvador da página. Já chama o assistência técnica aí. Deixa só para ver. Gente, obrigada a todo mundo que escreveu, que comentou e todo mundo que voltou. As 2 vezes que caiu, voltaram para a live. Obrigada. É muito bom, a gente está muito feliz com o feedback de vocês. E espero que vocês... podcast, hein? Agora, gente, a Paty colocou tudo no podcast, dá para escutar. Você pode estar trabalhando, viajando, você consegue escutar tudo. Tá tudo. Então, eu vou passar no podcast. Vocês. Eu vou até colocar no meu Insta, tá? Eu vou colocar certinho o podcast para vocês poderem entrar. Mas tá muito legal. A Paty atualizou tudo, tá legal lá para vocês escutarem também. Beleza, Paty? Então, na hora de fechar, você salva. Vou salvar, tá bom, gente? Beijos a todos. Beijo, gente. Agora é o Valdemar. Cadê o Valdemar? Tá aqui, o Valdemar tá aqui. Pronto. Na hora que você... Tá, faz um xizinho e